Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos novamente e hoje para mais um programa muito especial, Capelania, gente cuidando de gente. Teremos um muito especial convidado hoje e eu quero, antes de apresentá-lo, ler para você um texto bíblico que está no Salmo 119 e eu vou ler só 2 versículos, versículos 25 e 28. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O autor deste salmo estava passando por um momento de grande aflição, como nós vemos hoje no nosso mundo, no nosso Brasil, na nossa casa, muitas pessoas passando por aflições as mais diversas. Como ter saúde para a alma? Onde encontrar essa saúde em tempos tão difíceis, tão controversos como estes que estamos enfrentando? Hoje nós teremos conosco o reverendo Robinson Grangeiro. Ele é ministro presbiteriano ordenado há 33 anos e atualmente é o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, Paraíba. É doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Ministério em programa conjunto do Reformed Theological Seminary e Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele também é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é casado com a cirurgiã dentista Séfora Mota há 32 anos e pai de Michael, 28 anos, Manuela, com 25 anos, e Gabriel, com 21 anos. Olá, reverendo Robinson, muito obrigada por estar aqui conosco neste programa chamado Capelania, gente cuidando de gente. O senhor que é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie e lida com muitos capelães queridos nossos. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Eleni, boa tarde àqueles que assistem este programa tão querido, feito por uma pessoa tão especial. Muito obrigado, Eleni, pelo convite. Que grande alegria estar aqui com você e junto com você conversarmos sobre esse tema tão importante de saúde para a alma. Coisa boa estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer em tê-lo aqui, reverendo. Num tempo de pandemia como este que estamos enfrentando, como fazer a anamnese dos problemas da alma do ponto de vista da psicologia? Porque o senhor é psicólogo e também pastor, então quero ouvi-lo em ambos aspectos. Na verdade, Eleni, eu entendo que quando nós olhamos para o ser humano de maneira integral e ao mesmo tempo sistêmica, porque ele não está solto no mundo, ele é formado pela sua história de vida, pelas suas relações atuais e também as passadas, pelas marcas que a vida foi passando a deixar na sua alma, nas suas emoções, na maneira dele compreender a vida. E quando juntamos a isso um olhar deste ser humano sob 3 perspectivas, a primeira delas é que ele foi criado à imagem de Deus, a segunda que ele cai através do pecado em um estado de rebeldia que produz fissuras, distanciamentos, não apenas dele com Deus, mas dele internamente e também com o ambiente. E quando também adicionamos um terceiro olhar, que é o olhar da redenção, que nós temos certeza absoluta que somente em Cristo Jesus ela pode ser de fato consumada, então nós temos um olhar, eu diria, completo sobre o ser humano.
Um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro cristão é, antes de tudo, alguém que olha, que observa, que ouve. E, consequentemente, toda a anamnese que ele faz desta escuta, essa escuta intencional, que vai das palavras, que está no entretexto, nas intenções, as motivações que eventualmente se revelam em palavras, em silêncios. E tudo isso vai compondo um quadro e uma imagem daquela pessoa que está ali diante do terapeuta, ou diante do conselheiro cristão, começa a se delinear. Obviamente que isso não é um processo imediato, as pessoas têm essa ideia de que o psicólogo consegue ler a alma, nós sabemos que não é o fato, é um processo de observação, de confrontação com linguagens que são verbais e outras nem tanto, e que vão compondo esse quadro. E quando nós jogamos sobre este quadro a luz da Escritura Sagrada, conseguimos ver este ser que está ali falando, que está ali expressando a sua personalidade, os seus sentimentos e conflitos, mas na perspectiva cristã, dentro de um contexto de desejos que são não necessariamente adaptativos, porque ele não foi criado para tal, de situações de sofrimento e de dor que marcaram a sua alma, para o qual ele também não foi criado, porque o sofrimento e o mal surge quando este ser humano se rebela contra Deus e todo o universo afetado. Então, essa múltipla visão, como se fosse uma análise clínica a partir de vários aparelhos, né? Você tem a avaliação clínica de um profissional e tem também todos aqueles exames que são exames que ajudam ao olhar de por exemplo, um médico, e que adicionam olhares e adicionam conhecimento e complementam aquela anamnese daquele corpo que está doente. Da mesma maneira, é feito por um terapeuta, por um psicólogo devidamente treinado, capacitado, experiente, sobre aquela alma humana que está ali, as suas volições, as suas cognições, as suas emoções, sentimentos que ele expressa. Então, esse olhar é um multi-olhar, é um multifacetado olhar. E a anamnese se completa quando todos os dados daquela informação, que inicialmente era tão incipiente, vão se consolidando e permite, então, que a pessoa tenha um diagnóstico diferencial e assim por diante. Então, é um olhar clínico, só que o objeto desta anamnese não é um corpo, mas é uma alma que foi criada para refletir a imagem de Deus, mas que está rebelde ao Senhor, não necessariamente que tudo que acontece com as nossas emoções seja fruto de um pecado em particular que você cometeu, mas faz parte da natureza humana, e como parte da natureza humana reflete isso. E que anseia, e que só encontrará satisfação real, pleno significado de vida, como nós bem sabemos, em Jesus Cristo. Muito bom, excelente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como os salmos trazem as emoções também das pessoas, principalmente Davi, né? Temos quantas emoções são reveladas nos salmos e como, quando nós aconselhamos alguém, essas pessoas podem se identificar com os salmistas, passando por vários tipos de aflições e tendo a sua alma revelada também através da palavra de Deus. Você sabe, Eleni, que um dia alguém disse que os Salmos, o livro de Salmos, que nós sabemos que é uma coletânea de 5 grandes livros, né, eram as poesias que eles cantavam, colocavam melodias e cantavam em vários contextos, em casa, nas peregrinações, há cânticos de romagem, cânticos que as pessoas cantavam enquanto saíam de suas casas nos vários lugares de Israel para o templo em Jerusalém, cânticos que são individuais, na primeira pessoa do singular, uma aflição, quase que um monólogo cantado que é feito, e também cânticos comunitários que eram cantados em forma de antífonas, de duetos, quartetos e assim por diante. Dizem que tudo isso é como se fosse um grande divã da alma. Alguns chamam o livro de Salmos o divã da alma, fazendo alusão, obviamente, à psicanálise. Mas
Por que esse divã é divã da alma, ou divã de Deus, digamos assim? Porque o livro de Salmos expressam as emoções humanas. Por isso que ele é tão querido, é um patrimônio de todo o universo, de toda a humanidade. Pessoas de diferentes religiões e de diferentes momentos de sua caminhada cristã se veem naqueles salmos, nas angústias, nas alegrias, nos momentos de celebração, de tristeza profunda, de revolta, de indagação que as pessoas normalmente passam. Eu costumo dizer que, conforme aquela música popular, só eu sei as esquinas por onde eu passei. De fato, Davi e os salmistas passaram por muitas esquinas, por muitas encruzilhadas, por muitos conflitos. Várias vezes Davi expressa a angústia da sua alma em palavras muito fortes, parecem até irreverentes, mas são muito sinceras. Eu costumo dizer que Deus não é de cristal, ele não se quebra quando a gente fala sinceramente com ele e pergunta: Senhor, até quando? Será que tu não estás me ouvindo? E alguém pode dizer assim: mas que palavra irreverente. Não, é palavra sincera. O que Deus não se agrada é quando a gente fala mal dele aos outros, aquilo que a gente chama de murmuração. Mas quando a gente chega, o próprio Deus diz: vinde a mim, razoai, eu quero entrar em contato com você, e aquela alma rasgada, fissurada, se expressa para com Deus, aquele lugar é um lugar terapêutico. Então, usar o livro de Salmos, como você muito bem usa, faz referências em vários dos seus livros, como de uma forma geral terapeutas cristãos e até não cristãos têm feito, é muito importante. Primeiro porque permite um olhar que é um olhar próximo da realidade que a pessoa está sentindo. Alguns momentos eu cheguei a dizer, por exemplo, para pacientes meus: diga uma coisa, você se identifica com essa frase? Aí citava um versículo de um livro de Salmos, de um salmo em particular, e a pessoa dizia assim: é exatamente isso que eu estou sentindo. Eu nem dizia que era a palavra de Deus, nem precisava, mas era de fato aquilo que ela sentia. Com isso, essa experiência também se torna uma experiência solidária. E você sabe que existe uma solução para a solidão, que é a solidariedade. É ruim quando a gente sofre sozinho. Essa solidão da angústia, do sofrimento é muito ruim. Mas quando a gente sente que tem companhia, mesmo que aquela companhia não está presente ali, mas um dia escreveu e disse aquilo que eu gostaria de dizer, expressar o sentimento que eu gostaria de expressar, então eu me sinto que não estou sozinho. E também, principalmente, um terceiro aspecto, o livro de Salmos aponta para a solução, porque boa parte dos Salmos deixa muito claro que é em Deus que nós devemos repousar a nossa angústia, a nossa expectativa. Parte dos problemas emocionais, nós bem sabemos, tem a ver com frustrações de expectativas que eram irrealistas em pessoas que não seriam capazes de dar a felicidade a ninguém, porque nenhuma pessoa pode garantir a felicidade a outrem. E quando nos Salmos tudo é muito direcionado para Deus, como o fim supremo do ser humano, a satisfação plena, então a pessoa transcende. Ela transcende a sua dor, que normalmente é horizontal, contra pessoas, contra si mesmo, contra o mundo, mas que na verdade esconde a dor mais primordial do ser humano, que é a dor da revolta contra Deus. Por que eu estou sofrendo? Por que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu tenho que passar por isso? E esse porquê é dirigido às vezes às pessoas, e as pessoas não têm respostas. As circunstâncias, o governo, a sorte, o azar, são muitas vezes objetos dessas angústias que não têm resposta, mas quando você direciona a Deus, e o livro de Salmos nos ajuda a isso, obviamente a pessoa está falando com a pessoa certa, e a pessoa que pode responder e aliviar a sua angústia. É verdade. Sabe que no aconselhamento bíblico eu uso muito, como o senhor já falou, o livro de Salmos, e principalmente quando eu estou trabalhando no setor psiquiátrico, como capelão hospitalar. Um dos setores que eu mais amo trabalhar é no setor da psiquiatria. E quantas vezes eu encontrei pacientes que não conseguiam nem olhar para mim, não conseguiam verbalizar o seu sofrimento. E eu comecei muitas vezes com o livro de Salmos, trazendo as emoções dos salmistas à tona e falando: eu gostaria que você conversasse comigo, olhando para essas emoções que são trazidas por homens que confiavam
confiavam em Deus e mesmo assim passaram por grandes aflições. E muitas vezes outros pacientes que conseguem já começar a ler, estão no estágio melhor do tratamento, já mais à frente com a medicação e reagindo já. E eu peço a elas que leiam cada salmo, ou indico um salmo, e peço que elas estejam ali contando com quais sentimentos ali elas se identificam. E é tão interessante porque elas conseguem trazer a sua história à baila a partir daquilo que elas leram. E elas falam, nossa, como Deus pôde deixar que os salmistas falassem de maneira tão clara, tão aberta, rasgando o coração, realmente revelando as suas almas, e como isto ajuda, né, a pessoa a se abrir também, a falar também. Eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor sobre o Salmo 119. Nós sabemos que não se sabe o autor preciso deste salmo, mas sim que foi escrito num momento de grande aflição, de grande sofrimento, e o salmista traz as suas emoções. E eu gosto muito do versículo 92, que diz assim: se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tens me dado vida. O senhor pode falar um pouquinho sobre este salmo e sobre estas emoções? É curioso que o Salmo 119, como você bem sabe, é o maior salmo da Bíblia, né? Até nas igrejas a gente costuma brincar quando quer fazer com que as pessoas se assustem um pouco com o tempo da leitura bíblica na liturgia ou num congresso. Dizem, vamos ler o Salmo 119. E as pessoas que conhecem a literatura dizem, olha, vai demorar, hein? Mas o Salmo 119 tem um núcleo central, como você bem sabe, que é o lugar da palavra de Deus. São vários sinônimos que são usados nos vários versículos. Fala de estatutos, de mandamentos, da lei do Senhor, fala de palavra de Deus, a tua voz. Todas elas são expressões diferentes de um mesmo conceito, que é a centralidade da palavra de Deus. Quando a gente fala palavra de Deus, Eleni, as pessoas confundem a expressão palavra de Deus com Bíblia Sagrada. Não estou dizendo, obviamente, que a Bíblia não é a palavra de Deus. De fato, ela é a palavra de Deus escrita, inspirada por Deus, para que ficasse registrada a história da redenção, e mesmo depois daqueles episódios, gerações posteriores. Como o reverendo está falando sobre a preciosidade da palavra de Deus e o Salmo 119 em especial. Interessante ler o livro de John Bunyan, quando ele estava numa prisão, sofrendo muito por causa da palavra. Ele estava preso por estar pregando a palavra. E imaginem a aflição de Bunyan quando pensava na sua esposa, sem sustento algum, e na sua filhinha pequena, cega, e ele sem poder fazer nada, sem poder confortá-las, sem poder levantar o sustento a elas, sem poder estar vivendo a vida comum no lar. E Bunyan está se debruçando em cima da palavra, agora não mais escrita. Nem sempre ele podia ter na prisão a palavra em suas mãos, mas a palavra estava gravada na sua mente, no seu coração. E como esta palavra foi âncora, foi rocha que o sustentou durante todo aquele tempo tão doloroso. Como é importante nós nos lembrarmos que o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, continua no controle de todas as situações, até mesmo aquelas que nós estamos vivendo e ficamos ali
pasmos, ficamos sem palavras, ficamos muitas vezes ansiosos e aflitos, perguntando como o salmista, como o reverendo Robinson já citou, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando? Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que nos amou a ponto de vir ao nosso encontro quando estávamos no pior momento, na pior situação, pecadores de costas para o Salvador, totalmente separados, mortos espiritualmente. Ele veio ao nosso encontro na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, e Ele nos deu vida. Ao crermos nele, nós temos perdão dos nossos pecados, temos paz com Deus, temos vida, vida nova, certeza de vida eterna. Enquanto estamos aqui, o Senhor está conosco. Quando partirmos daqui, Ele nos levará, Ele nos tomará pela mão e nos levará para o seu lar. Moraremos vivos com Ele eternamente na sua casa no céu. Não é maravilhoso isso? Reverendo, o senhor pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse salmo tão precioso? Por favor, continue contando para a gente. Eu acho que tivemos uma interrupção aí, não é, Eleni? É verdade. De sinal. São as coisas que você já está, e eu também, acostumados nessas transmissões. Eu estava ouvindo você falando tão bonito sobre John Bunyan e toda a sua experiência na prisão, quando a palavra de Deus estava na mente e no coração dele. E essa é justamente a ênfase do Salmo 119. Não é apenas de uma palavra que está escrita nas tábuas, no pergaminho, no livro impresso, mas é a palavra que é internalizada, a palavra que se torna, como na ilustração e a metáfora que várias vezes se repete, ela se torna doce como mel. O Salmo 19, né, curiosamente tem o mesmo finalzinho, diz que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que o ouro depurado e mais doce do que o mel. Então, essa palavra, quando se torna internalizada, quando ela passa a ser não apenas, como se possível fosse dizer apenas, mas como se ela não fosse apenas a palavra de Deus, mas a palavra de Deus para mim, então eu começo a entender a centralidade de como essa palavra tem um poder curativo, como essa palavra tem um poder terapêutico. A palavra de Deus não apenas instrui o intelecto, ela não apenas diz aquilo que eu preciso acreditar e a maneira como eu devo pensar, mas ela também toca nas minhas emoções e ela move a minha volição, de tal maneira que nesse processo integrado, que nós não sabemos bem por onde está indo, por qual via, porque toda emoção, de uma certa maneira, obedece a uma certa lógica, a uma certa racionalidade, assim como todo raciocínio tem um componente emocional e ambos desaguam numa cognição, né, numa coisa cognitiva e ao mesmo tempo volitiva, de vontade, de desejo, de decisão, de escolha. Então, nesse processo todo, a palavra de Deus está agindo. Eu digo que é como se ela fosse uma água viva, e de fato essa é uma das metáforas dela, que vai limpando os canos, as entradas e saídas espirituais da alma, da razão, da volição, de modo que aquele fluxo contínuo da palavra de Deus se torna terapêutico. A gente é curado, não apenas na hora que entrega a sua vida a Jesus Cristo, em que a sua justificação pela fé é garantida, pela obra consumada e terminada, consumada completamente no Calvário, mas também pelo processo de santificação, de mudança, de transformação e de maturidade que acontece pela ação do Espírito Santo usando a palavra em nossos corações. É verdade, e como esta palavra é preciosa. Eu me lembro de
muitas vezes, não foi só uma vez, não saber nem por onde começar a cuidar de um paciente extremamente aflito ou em cuidados paliativos, conversando com ele já sobre a morte próxima, com os seus familiares também, ou mesmo um paciente internado com um transtorno mental grave. E num dos casos, por exemplo, eu me lembro de uma moça, ela estava andando de um lado para o outro do corredor do prédio da psiquiatria e ela fazia isso dia e noite. Se não lhe dessem uma medicação para dormir, alguma coisa muito forte, ela continuaria andando e ela estava com um livro de ponta cabeça e fazendo de conta que ela estava lendo, falando o tempo todinho. E eu orei e falei, Senhor, eu não sei nem por onde começar. Essa pessoa não vai ouvir nada, não vai entender nada. Por favor, me dirija através do teu Espírito para saber como atingir o coração dela. E eu comecei a andar ao lado dela, pelo corredor, fazendo o trajeto todo, e ela me percebeu caminhando ao lado, e chegou um dado momento, eu falei assim, você já deve estar cansada de ler este mesmo livro tanto tempo, tantas vezes, vamos trocar? Eu te dou o meu e você me dá o seu. E ela concordou. E eu entreguei em mãos para ela um livro chamado Deus Compreende Você. E ela continuou a ler, agora lendo na posição certa e caminhando. Foi muito interessante, porque eu só pude sair dali orando por ela e pedindo que o Espírito Santo usasse a palavra para falar ao seu coração. 2 dias depois eu pude voltar a esse setor e ver aquela paciente transformada. Ela estava totalmente diferente, muito mais tranquila, não estava mais naquele movimento repetitivo, estava sentada e quando ela me viu, ela falou, eu quero mais, eu quero entender melhor. E aquela pessoa aceitou a Cristo como Salvador e surpreendeu a todos os psiquiatras que estavam cuidando dela há mais de 20 anos. A palavra teve um impacto, um efeito tremendo. E como é bom a gente ver isso, né, nos Salmos, principalmente como ela restaura a alma, como o senhor citou, o Salmo 19. Muito bom. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa promoção da resiliência em meio ao sofrimento e da saúde da alma através da palavra. Essa palavra, você bem sabe, Eleni, ela vem da questão da engenharia dos materiais, né? Resiliente é um material que sofre efeitos ou que sofre ações de elementos externos, ele modifica-se, às vezes ele aumenta de tamanho, ele encolhe de tamanho, ele muda de forma, mas ele não perde a sua essência e ele volta de uma certa maneira, a agir da maneira como se espera, com o tamanho e a forma original. A gente pode falar, por exemplo, de um elástico, para ser mais simples. Você estica o elástico, ele demora muito para perder a capacidade de elasticidade que ele tem e de voltar ao normal. Nós poderíamos dizer que o elástico é resiliente. Diante desta metáfora, então, é dito que o ser humano é um ser resiliente. E, de fato, é. É curioso, porque se nós fôssemos colocar todas as experiências de vida, principalmente os estímulos nocivos, os traumas, as decepções, frustrações da vida, e tudo isso numa balança, era muito provável que isso fizesse a nossa vida pender para o negativo, para aquilo que é pessimista, como acontece com muitos. A resiliência está justamente em enfrentar isso. Havia uma música antiga dizia assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então essa capacidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima a gente chama de resiliência. É claro que ela tem um limite e é justamente aí que as pessoas quebram. Existe o quebrantamento feito pela palavra de Deus
que é um quebrantamento contido pela ação do Espírito Santo. É como você quebrar com cuidado para poder refazer, como o oleiro faz com o barro ou um vaso que quebrou e ele transforma novamente ali, como diz o Salmo, como diz a palavra de Deus, um barro novo, um vaso novo. Esse é um quebrantamento conduzido por Deus por meio do seu Espírito. Ele usa a palavra e essa palavra, ela penetra no nosso coração como uma espada de dois gumes, ela separa verdadeiras motivações santas de motivações impuras, ela nos dá discernimento para olhar para o próprio coração, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, diz Jeremias no capítulo 17, é como se nós nos enganássemos e nos sabotássemos o tempo todo, ainda que crendo que estamos fazendo alguma coisa boa. Mas quando isso não está disponível ou a pessoa não passa por esse processo, digamos assim, terapêutico da palavra de Deus, o mundo lá fora, a experiência da vida, que a vida é bela, Eleni, mas ela não é fácil, ela quebra as pessoas, ela esmaga as emoções das pessoas. E por mais resiliente que ela seja, em algum momento ela desanima. Os estádios depressivos, de um modo geral, eles decorrem de desânimos profundos, em que você perde força, energia vital para sequer existir. E você então vai tocando a vida, vegetando, subsistindo, mas não é uma vida abundante, porque a vida é muito dura para quem não tem resiliência promovida pela palavra. Ora, se quem tem, já tem que cultivar, porque a vida, como eu falei, é bela, mas é muito difícil, e a gente passa por cada uma que, se não estiver no Senhor, a gente não resiste e não sobrevive. Imagine sem a assistência do Senhor. Por isso que é muito falsa a ideia de que maturidade emocional é sinônimo de independência emocional. Ninguém é independente emocional. O que nós temos que decidir é de quem nós dependemos emocionalmente. Quando dependemos emocionalmente de Deus, Ele nos dá relacionamentos saudáveis, que tem uma relação de interdependência, que é próprio das relações pessoais saudáveis. Mas quando não temos, nós não temos critério para escolher os nossos relacionamentos. E aí é possível entrar em relacionamentos abusivos, em abusar em termos emocionais de outros, e tudo isso acaba tornando a alma fragilizada, ela vai esgarçando o tecido, o elástico vai perdendo elasticidade até que fica imprestável. E infelizmente esse é o estado de milhões de pessoas hoje, especialmente em tempos difíceis como esse da crise da pandemia da Covid-19. Então, nesse momento, é preciso reforçar a resiliência baseada nesta palavra que restaura, que renova e que mantém a viscosidade, a elasticidade, a adaptabilidade do ser humano às circunstâncias adversas. Muito precioso ouvi-lo, muito precioso, muito bom. Quero ler para vocês algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso chat. Você pode escrever para a gente, queremos conversar com você. Gisele Batista diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou psicóloga e acho fantástico quando as pessoas percebem que sou cristã e se sentem tão bem com isso. A mão de Deus em meio às barreiras. É verdade, e como é importante as pessoas saberem que você está cuidando delas de maneira integral. Você está orando por elas também. A Chloe Santos diz: boa tarde para nós, Reverendo Robinson, e graça e paz. A Wanda Almeida Santos, que é nossa parceira aqui, está em todos os nossos programas, diz assim: boa tarde, amada irmã Eleni, graça e paz. Estou lendo o seu livro Escolha a Vida, uma bênção. Um livro que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com a pessoa que está com ideação suicida e mostrando o que Deus pode fazer para lhe dar esperança, para viver forças novas, resiliência em meio às suas batalhas e como vale a pena viver. E só mais uma palavra aqui, a Gisele Batista volta a dizer
espero que a pessoa que aceita Jesus, que ela seja transformada. Quem está precisando mais será. Todos nós precisamos dessa transformação de vida que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Reverendo, eu sei que o senhor tem um tempo bastante curto, está correndo muito. Eu agradeço muito por esse tempo tão precioso aqui conosco, mas eu gostaria de lhe dar mais alguns minutinhos para nos trazer uma mensagem fechando a sua participação nesse nosso programa, e já lhe agradeço muito. Eleni, quem agradece sou eu, de coração, porque você é uma referência há muitos anos no trabalho de capelania. Ter você na capelania do Mackenzie, nossa capelão hospitalar, além de todas as outras instituições que você serve, inclusive no Conselho Presbiteriano de Capelania, para nós é um grande privilégio. Eu me sinto lisonjeado pelo convite de estar aqui com você nesse programa. E me coloco à disposição para em outras ocasiões a gente bater papo sobre outros temas, e certamente sempre é um prazer falar com alguém que tem uma experiência como você. Eu aprendo muito quando escuto em outros momentos, quando leio os seus livros e assim por diante. Mas eu gostaria de deixar uma palavra muito especial para alguém. Eu digo que anonimato a gente só tem diante das outras pessoas, então eu não posso me dirigir a você como o anônimo que eu não conheço e que vai de maneira síncrona agora, no momento que está sendo transmitido esse programa, ou depois ouvir essa mensagem. Você pode ser anônimo para mim, mas você não é anônimo para Deus. Deus lhe conhece pelo seu nome. A Bíblia diz que cada um dos seus dias foi escrito no livro do Senhor, e cada um deles escrito determinado, de modo que não há nada que os encurte, nada que os alongue. Deus está no controle da sua vida, Ele tem na palma da sua mão. Reconhecer isso é graça. Perceber isso, vivenciar e usufruir desta dependência, desse controle, desta direção do Criador, é o que você pode experimentar de mais realizador, satisfatório e profundo na sua vida. Todas as outras sensações que você já teve, acredite-me, se juntas elas pudessem ser colocadas, elas não chegariam nem perto da paz de Cristo que excede todo entendimento, que nos dá alegria, não aquela alegria esfuziante da festa, mas aquela alegria da paz serena no coração, que nos permite justamente entender as circunstâncias, provações, lutas que nós passamos em paz. Há uma expressão no meio cristão de muitos anos que fala assim: há paz no vale. Porque normalmente o vale é aquele lugar profundo, tanto é que o salmista diz o vale da sombra da morte, aquelas escarpas altas que colocavam sombra sobre o caminho do viajante, do peregrino, e que lhe deixava aterrorizado, com medo dos salteadores, das feras do campo. No entanto, há paz no vale. Porque o salmista que diz que ele nos leva a águas tranquilas e passos verdejantes, também nos diz que ele passa conosco no vale da sombra da morte, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. E aí a conclusão, que na verdade é o início de tudo: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Esse salmo, que é patrimônio da humanidade, é a palavra que eu gostaria de deixar para você que está assistindo esse programa, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha agora o seu coração, seja qual for a angústia que você está passando. Eleni, muito obrigado, Deus abençoe. Eu estou correndo para o aeroporto daqui a pouco para pegar um voo e pastorear esse fim de semana ali em João Pessoa. Mas coloco-me à sua disposição, bem como a chancelaria da qual todos nós fazemos parte no Mackenzie. Que bom, muito obrigada, e não faltará oportunidade. Quero muito tê-lo aqui muitas outras vezes. Ótima viagem, que o Senhor o abençoe muito e o guarde, e bom pastoreio esse final de semana também na sua igreja. Deus abençoe. Amém, muito, reverendo. Grande abraço. Muito obrigada. E eu quero continuar conversando com você, porque eu tenho coisas novas para lhe contar. Primeiro, eu pude escrever
neste tempo de pandemia, 10 livros novos. Abrindo o coração diante do Senhor, pensando nas pessoas que estão sofrendo por motivos diversos, tanto reclusos em suas casas, como as pessoas mais idosas, como também as outras que estão na linha de frente. E pensando nestes profissionais da saúde que estão sendo expostos à contaminação, que estão tendo que dar más notícias, às vezes, várias vezes no mesmo dia, acompanhar a morte de muitos pacientes, e isso tudo os tem desgastado demais. E por isso eu preparei um livro conversando com o profissional que trabalha no hospital, chamado Na Linha de Frente. E eu quero contar para vocês várias áreas que estou contemplando neste livro. Então, em mais uma semana, 10 dias no máximo, ele já deve estar em e-book. E estamos fazendo uma campanha para levantar recursos para imprimir este livro e para que possamos distribuí-lo, dando na mão de cada profissional que está dentro dos hospitais. Nós estamos contemplando um público bem diverso neste livro, então eu colhi testemunhos e tive vários amigos que me ajudaram nisso, enviando depoimentos de fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, vários médicos, recepcionistas, profissionais da higiene, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros. Então, eu abro cada capítulo com o título Utilizando o Estetoscópio, no sentido assim, eu quero escutar você, quero auscultar o seu coração, saber como você está. Então ali tem o testemunho de um profissional. Depois, anamnese espiritual, onde eu converso com esse profissional, falando sobre aquilo que ele relatou no seu depoimento. Então, por fim, falo sobre o tratamento do médico, Jesus. Como a palavra de Deus realmente restaura a alma, traz saúde para o nosso ser, mesmo quando passamos pelos vales mais difíceis. Foi sobre isso que conversamos agora com o reverendo Robinson Grangeiro, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de maneira tão preciosa. E eu quero ler para você um dos depoimentos deste livro, Utilizando o Estetoscópio, a medicina do toque. Confesso que nunca imaginei que iríamos viver essa pandemia por tanto tempo e que iríamos vivenciar tantas coisas horríveis. Por um lado, tem sido um período de grande aprendizado e tenho visto a nossa equipe fazer de tudo e mais um pouco para os nossos pacientes, intubando-os, estudando, aprendendo, buscando novos recursos, discutindo de uma forma diferenciada, porque tudo tem sido novo e desafiador, porque este paciente é muito complexo. Desde o início, posso dizer que isso mudou quem eu sou como profissional, diz essa fisioterapeuta. Acho que nunca imaginei trabalhar em uma UTI e me deparar com tantos óbitos e casos graves onde a medicina não foi capaz de ajudar o paciente. No começo, a gente trabalhava com muito medo. Era medo de ser contaminado, de levar a doença para casa. Hoje, vivo novas emoções. O medo vem diminuindo depois de ter tomado as 2 doses da vacina, mas eu me deparo com profissionais exaustos. Estamos todos muito cansados, estressados, desanimados e com pouca força para lutar contra uma coisa que parece não ter fim. A gente não está preparado para perder pacientes jovens sem comorbidades. Uma das cenas que me afetou foi a de uma paciente que pegou a minha mão,
segundos antes de ser entubada, e me implorou para não deixá-la morrer. Graças a Deus, ela teve o privilégio de, depois de ser extubada, voltar para sua casa. São detalhes assim que me fazem querer continuar lutando contra esse vírus tão terrível. Claro que perdemos muitas vidas no meio do caminho, vidas que não conseguimos salvar apesar de todos os nossos esforços. Mas a gente tem que se apegar em casos como este, nos pacientes que a gente consegue mandar para casa. Um dos versículos da Bíblia que tem ficado comigo nesses dias é o Salmo 46, 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tenho procurado guardar essa verdade no meu coração. Ele me deu o propósito de fazer tudo o que posso pelos pacientes e mostrar o seu amor no meu ambiente de trabalho. Temos essa responsabilidade para com a nossa equipe e para com os nossos pacientes. Que possamos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa força e que só através dele podemos continuar no nosso dia a dia. Eu li esse depoimento de uma fisioterapeuta intensivista, isso é, que trabalha em UTIs Covid desde o começo da pandemia, e essa fisioterapeuta muito especial é minha neta, Bárbara Vieira Aiken, e ela faz parte deste livro também com o seu depoimento e com a sua profissão de fé, com a sua confissão de que ela crê no Deus que tem um propósito para a vida dela, através da sua profissão, mesmo ali naquele momento tão difícil da UTI, poder segurar a mão de uma paciente que está clamando por esperança e poder orar por ela, mesmo que em secreto, vendo que o Senhor a sustenta, é maravilhoso. Então eu quero que você fique atento, porque logo estaremos anunciando que este nosso livro estará em e-book. Daqui 10 dias, a Poliana, que dirige parte da nossa ACS Publicações, está trabalhando duro para que isso aconteça logo. E você pode nos ajudar também. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br e veja ali ACS Publicações. Veja o número da nossa conta e invista para que possamos imprimir este livro e entregar na mão de cada profissional da saúde que está na linha de frente, para que seja a fonte de conforto, de força para ele, pois ali está a palavra que restaura vidas, a palavra de Deus. E quero convidar você também para outra coisa muito especial. Neste mês de abril inteiro, todas as sextas-feiras, estamos dirigindo uma live chamada Aos que Choram. E me faz chorar também ao pensar que quando nós começamos a fazer essa propaganda, essa divulgação das nossas lives para esse mês, nós tínhamos 300 mil pessoas mortas no Brasil pelo Covid. Hoje nós temos 386 mil, menos de um mês decorrido do início das lives, e houve um aumento tão grande. E com esta live nós queremos, através de preletores preciosíssimos, através de música, nós queremos levar a palavra de Deus, que realmente traz ânimo, traz conforto ao nosso coração, nesse momento tão dolorido de perda, onde a pessoa fica realmente perdida, ela não sabe o que fazer, como se expressar, o que será da sua vida, como nós precisamos levar a essas pessoas. O nosso país inteiro está em luto, existe um luto
coletivo, mas nós podemos levar o conforto e a segurança na palavra de Deus. O reverendo Robinson Grangeiro, como disse nesse nosso programa agora, ele não poderá estar conosco nesta noite, então ele trocou comigo para o dia 30, mas nessa noite nós teremos o meu maridão, Gavin Levi Aiken, missionário americano no Brasil há quase 60 anos, que veio para cá para treinar líderes e é mestre em aconselhamento bíblico também, foi presidente da APEC Nacional por muitos anos e ele também, junto com o reverendo Adelar e com o pastor Nelson Bomilcar, um músico maravilhoso, o pastor Adelar também foi nosso capelão lá em Pelotas por muitos anos, lidando com cuidados paliativos, ele sabe como falar com uma pessoa que está sofrendo ou uma pessoa que perdeu o seu ente querido. Eles estarão conosco nesta noite, às 20 horas, pelo YouTube ou pelo Facebook, e você não pode perder de jeito nenhum. Eu quero terminar aqui o nosso tempo hoje, quero ver só se tem mais alguma mensagem aqui, não, mas só tem uma do pastor Nadir Carvalho. Ele diz assim: interessante essa ideia de a solução da solidão é a solidariedade, isso é compaixão. Colocar-se no lugar do outro. E é exatamente isso que nós nos propomos a fazer. O Senhor nos consola em toda a nossa angústia para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de angústia. É isso que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. O Deus de toda consolação que nos consola para que possamos consolar outras pessoas. Jesus, ao olhar as multidões e pessoa a pessoa com compaixão, nos coloca em nossos corações a sua compaixão, para que possamos estar levando força, esperança e acolhendo nos nossos braços, que são os braços estendidos do Senhor, as pessoas que estão passando por qualquer tipo de adversidade. Nós vamos terminar o nosso programa aqui hoje e em seguida estaremos passando o nosso vídeo do que é a capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde, convidando você também a fazer o nosso curso de capelania hospitalar online. Eu sei que não podemos nos reunir agora, mas você pode aproveitar esse tempo precioso de isolamento social, de afastamento social, para deixar que Deus o prepare para durante a pandemia e depois da pandemia, para levar o consolo e a esperança em Cristo às pessoas que estão em sofrimento. O nosso site capelanianasaude.org.br, entre ali que você vai encontrar o nosso curso online. São aulas muito breves, de 10 minutos por dia. Tranquilo, e você não precisa esperar a formação de uma turma. São aulas, o seu ritmo é seu, é único, e você pode entrar ali na hora que quiser e fazer como você pode fazer, tá bom? Então, eu vou deixar você vendo o nosso vídeo mostrando o que é capelania hospitalar e me despedindo aqui de você, desejando a você uma boa semana, desejando que você possa estar conosco hoje à noite, sexta-feira, às 20 horas, assistindo a live Aos que Choram, e possa estar também logo com o livro na linha de frente em suas mãos, para presentear um profissional da saúde que está passando por um tempo tão exaustivo e precisa de alimento da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até mais.
A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br.